Depois disso, nós temos que Moisés caminha por alguns anos no deserto até chegar à terra prometida. Quantos anos? 40 anos. 40 anos Moisés, então, levou o povo de Deus através do deserto ali, até a entrada na terra prometida, né? Na frente do povo iriam os sacerdotes, carregando a arca da aliança, né? Contendo as tábuas ali, e eles se deparam no Rio Jordão, né? Que entre o Rio Jordão separa ali a chegada à cidade, né? Então os sacerdotes colocam o pé no Rio Jordão e o Rio Jordão, né, abre, né? A gente acha que a separação de águas foi apenas lá no Mar Vermelho, não, né? Tivemos outra separação de águas aqui no Rio Jordão também, né? Assim como foi Elias, quando Elias subiu na carruagem de fogo, o que aconteceu? Ele colocou a capa, né? E aí o Rio Jordão também se abriu, ele passou e aí foi levado por Deus na carruagem. E aí Eliseu, que pegou a capa, foi voltar, passou pelo Rio Jordão de novo, as águas abriram, né? Então nós chegamos aí na entrada do povo de Deus, a cidade, né? A cidade, a terra prometida. E aí temos os períodos dos reis, né? Eu não sei se os irmãos conseguem acompanhar ali, mas no início dali, cerca de 1000 anos antes de Cristo, né? O reinado de Davi ali. Após Davi veio Salomão, e aí o reino se dividiu. As tribos de Israel se dividiram em reino do sul e reino do norte. O reino do norte, Israel com as 10 tribos, e o reino do sul, Judá, com 2 tribos, né? Irmãos, Deus levantou no meio dessa divisão de reinos, né, alguns profetas, e o profeta que a gente tem estudado, que é o livro do profeta Isaías, Isaías, ele era profeta do reino do sul, né? A gente vê lá no reino do norte, lá em cima em vermelho, que o reino do norte, ele surgiu, né, quando foi a divisão do reino, né, por meio de Jeroboão ali. E o reino do norte, ele foi derrotado pelos assírios, né? Os assírios que ameaçaram o reino do sul também, né? Quem lembra da mensagem do irmão Davi, que Rabsaque chegou para ameaçar, né? Rabsaque chegou ameaçando Isaías, né? Na verdade Ezequias, né? Então o reino do norte já havia sido destruído, Rabsaque, que é o mensageiro de Senaqueribe, chega: olha, não confie no Deus de vocês, porque a gente já destruiu o reino do norte, o Deus de vocês não vai salvar vocês, né? E aí Ezequias se viu ali naquela situação complicada, né? Ezequias ficou com medo. Quem era Ezequias, irmãos? O rei, né? A gente viu que o profeta Isaías, ele acompanhou alguns reis, né? Dentre eles o rei Uzias, o rei Jotão, Acaz e por último o rei Ezequias, né? Então o reino do norte ali foi destruído, que era o povo de Deus também, mas estava no reino do norte, né? Foi destruído pelos assírios, e agora a Síria ameaça o reino do sul. E a gente viu que Rabsaque, né, o mensageiro lá do rei Senaqueribe, ameaçou o rei Ezequias, né? E Ezequias ficou com medo, né? Pediu ajuda, buscou a ajuda de Deus, e o profeta Isaías disse: olha, eu vou livrar o povo, eu salvarei o povo das mãos dos assírios. E assim aconteceu, né? Então os assírios, eles não conseguiram derrubar ali o reino do sul, né? Onde Deus tinha levantado o profeta Isaías para direcionar ali o povo de Deus. E agora, meus irmãos, no finalzinho, na aula anterior, o que a gente viu? Que Ezequias ficou doente, né? Deus livrou Ezequias. Essa doença te deu mais quantos anos? 15 anos. Deu mais 15 anos ao rei Ezequias, e falou que livraria Ezequias da doença que ele tinha passado, daria mais 15 anos, e os assírios não iriam derrotá-los, né? Só que o rei Ezequias, né, lá na frente pisou na bola, né? Por quê? A gente viu na última aula que o rei Ezequias recebeu um presente
do rei da Babilônia, né? O rei Ezequias recebeu um presente do rei da Babilônia. Recebendo este presente, o que ele quis fazer, né? Mostrar os tesouros. Então, ele recebeu o presente e falou: olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Mostrou todos os tesouros, né? A Bíblia diz que não houve... exatamente. Não houve uma coisa que não houvesse sido mostrada ali para aqueles mensageiros que vinham da Babilônia, né? E neste capítulo 40, meus irmãos, nós veremos, né, a profecia de Isaías em relação à libertação do cativeiro, né? O pessoal, o mensageiro que veio da Babilônia entregar esses presentes, viu esses tesouros, mas lá na frente, o povo de Israel padeceu, né, pela Babilônia. Tanto que o profeta Isaías, no final do capítulo, pergunta: Ezequias, o que esse povo veio fazer aqui? O que vieram fazer aqui? Ezequias deu uma desconversada ali: não sei o quê, né? E aí o profeta dá uma mensagem muito dura, fala: olha, o povo perecerá pelo poder da Babilônia, né? E os seus filhos serão eunucos, né? Servirão como eunucos, né? E assim aconteceu, irmãos. O povo de Israel padeceu pelo poder da Babilônia, foram levados cativos, né? Tiveram que sair da sua terra e foram levados escravos mesmo. As pessoas, né, que foram servir no palácio eram castradas, né? Era muito comum a castração de homens para não perpetuar a linhagem, né, de Israel, né? Então, por exemplo, quando os povos conquistavam os outros, uma das coisas muito comuns era castrar os homens, porque assim eles não poderiam se multiplicar e a linhagem não perpetuava, né? Isso aconteceu provavelmente com um homem de Deus que viveu sobre o poder do rei da Babilônia, Dário, ou Dario. Quem foi? Daniel, né? Daniel, lá na Babilônia, né? Lá na Babilônia já, e servia ao rei, né? E o rei gostava muito dele, né? Provavelmente Daniel foi um eunuco. Daniel era castrado, provavelmente, porque servia ao rei lá na Babilônia, né? Então, meus irmãos, como? Neemias, né? Agora eu não sei se foi o rei Nabucodonosor, não foi? O rei da Babilônia era Nabucodonosor à época do cativeiro. E eles foram levados cativos. Lá na frente, o rei Dario governou a Babilônia. Acredito que foi nessa época. Exatamente. Exato. Sim. Exato. Isso, exatamente. A gente vê a história de Daniel, e como Daniel estava ali, era um escravo, né? Era um servo ali da família real ali da Babilônia. Provavelmente Daniel foi um eunuco, era castrado, né? Mas foi um homem de Deus, né? Isso, exatamente. Então a castração era muito comum para não perpetuar a linhagem, né? Então, e aqui a gente vai ver aqui no capítulo 40 que Deus fará a predição, né, de Isaías a respeito do livramento desse cativeiro, né? E uma coisa a se questionar é que essa profecia, ela aconteceu, né, o cumprimento dessa profecia, ela aconteceu 100 anos, cerca de um século depois da morte de Isaías já, né? Então, assim, a gente vê aqui que Deus fala através do seu profeta, e o que se cumpre aqui, o livramento desse cativeiro aqui vai se cumprir há cerca de um século após a morte desse profeta aqui, né?
Alguns teólogos acreditam que essa previsão aqui, essa predição no capítulo 40, não foi uma predição pública, né? Porque isso aqui não era para o povo da época que Isaías estava vivendo, né? Então, o que acontece? Isaías escreveu, né, registrou a profecia, e lá na frente essa profecia serviu para consolar o povo que estava sob domínio da Babilônia, né, por meio dos escritos de Isaías. E a gente também não tem como afirmar como é que se deu a morte de Isaías. A tradição judaica, ela acredita que ele morreu como um mártir, né, e como era de costume, principalmente por conta do reinado de Manassés, né. Ezequias viveu, depois de 15 anos daquela profecia, ele morreu. E o seu filho reinou em seu lugar, Manassés, com 12 anos. Só que a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei, né? Foi um rei assim, muito ruim. Foi o pior rei do que as nações que o Senhor havia destruído. Então, o rei Manassés, que era o rei do povo de Deus, né, depois de Ezequias, foi um rei pior daqueles reis que foram destruídos, né, pelo próprio Senhor. Isso. São pouquíssimos profetas que não foram mortos, né? Por exemplo, Elias, né? Elias teve o privilégio, né? Mas a maioria dos... Exatamente. Aham. Sim. Então, a maioria dos profetas tiveram mortes assim horríveis, né? Isso. Pelo povo, né? Provavelmente o profeta Isaías morreu sob o reinado do rei Manassés. Foi um rei ruim, né? E que era rei à época aqui do povo de Deus, né? Vamos lá, leitura dos versos do verso 1 ao 11, tá? Consolai, todo mundo acompanhando aí? Vamos lá. O título daqui está: O Senhor vem. Capítulo 40, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outreiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, porque a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Meus irmãos, aqui veremos, pois então, a predição sobre a libertação do cativeiro, né, lá na Babilônia. E isso acontecerá cerca de um século depois, né? Verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O verbo dominante aqui é o verbo consolar, né? Dá a entender o quê? Que o povo estava vivendo um período de muita aflição, né? E certamente foi, né? O povo estava aflito lá durante o exílio na Babilônia, né? E o interessante aqui é que esse verbo aqui, consolar, no hebraico, ele está no plural, né? Isso quer dizer que... Isso, exatamente. Esse verbo aqui, consolar,
No hebraico está no plural, né? Então era uma ordem, era um imperativo para os profetas daquele tempo, que estavam vivendo aquele tempo, né? Era uma ordenança para Isaías, que fez o registro, mas Isaías não estava vivo lá na época, né? E a ordenança também para os profetas que aquele tempo, né, o tempo do exílio, estavam vivos. Então, a ordem de Deus fala: olha, profetas, consolem o meu povo, diz o vosso Deus. O verso 2, acompanha aí. Falem ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, né? Mais uma vez a gente vê esse verbo aqui no plural. Olha, profetas, falem o coração de Jerusalém, que é fim do tempo. Encorajem, né? Novamente no plural, né? Olha só, profetas, falem o coração do povo de Jerusalém, encorajai-os, né? Falem a eles que o tempo do seu cativeiro vai acabar, o tempo da sua milícia, né? Ou pode significar também, né, trabalho árduo, angústia, tribulação. O tempo da sua milícia, povo de Deus, o tempo da sua tribulação, do seu sofrimento, está acabando, né? Então, Deus conclama aqui aos profetas, né, olha, falem ao coração do meu povo, que o seu tempo já está acabando, né? O tempo do sofrimento já está acabando, porque o Senhor virá para salvá-los, né? E aí, seguindo, no verso 2 mesmo, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. Aqui, meus irmãos, alguns comentaristas deste livro acreditam que a gente não pode interpretar literalmente essa passagem, né? Porque a gente pensaria assim, olha, o Senhor, principalmente nessa daqui, né, que o meu povo já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ora, como Deus castigaria alguém em dobro pelos pecados, né? Deus estaria sendo injusto, né? Uhum. Isso. Isso é verdade. Uhum. Sim. Sim. Sofreram. Mas sofreram pelas mãos do próprio Senhor, né? Porque aqui... Exato, exato, exato. Então... Uhum. Isso. Isso. Uhum. É. Sim. Vamos lembrar que o sofrimento aqui que a gente está falando é o sofrimento da Babilônia, né? E o profeta fala, olha, Deus fala, né? E falando para os profetas, falem aos profetas, né? Profetas, digam ao povo que o tempo da sua milícia, do seu sofrimento está chegando ao fim, né? Porque este povo já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Eles já pagaram em dobro por todos os pecados. Se a gente olhar literalmente, a gente vai imaginar que Deus está sendo injusto, porque como é que Deus vai punir alguém em dobro? Se alguém fez alguma coisa que a pena atribuída deveria ser 10 anos, por exemplo, Deus vai lá e dá 20 anos, né? A gente não pode olhar com esses olhos, a gente tem que olhar com outros olhos, né? Na verdade, o que Deus está querendo dizer aqui, Ele quer expressar a sua bondade, a sua compaixão pelo povo, no sentido de que, olha, meu povo já sofreu demais, já basta, né?
já é suficiente o sofrimento do meu povo, né? Assim como os pais corrigem os filhos, né? Às vezes dá aquele remorso, né? Às vezes, nossa, bate muito. Eu acho que bate muito no menino, né? Eu acho que eu fui muito duro, né? O que Deus quer expressar é mais ou menos isso. Olha, o povo já sofreu em dobro das minhas mãos, já pelos seus pecados, né? Já é suficiente. O sofrimento do povo, para mim, já é suficiente, né? É nesse sentido que Deus quer expressar através da revelação aqui do profeta Isaías. Vamos lá, verso 2, né? Que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. 3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse, né? Então, meus irmãos, a gente viu aqui nos versos anteriores, verso 1 e 2, que o profeta fala: olha, o Senhor está vindo, e o Senhor vai libertar o seu povo do cativeiro. E aí o profeta, alguns acreditam que ele foi transportado, né, em espírito para outra época, né, e outros acreditam que foi apenas uma visão mesmo, né, revelação do Senhor, né. Verso 3, voz do que clama ao deserto, né, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Quando os reis, meus irmãos, iriam fazer as suas travessias, né, havia algumas pessoas, né, os arautos do rei, que eles precisavam preparar o caminho do rei, né? Então o rei viria e essas pessoas ficavam encarregadas de tirar todo o impedimento que houvesse no caminho, né? Então, se houvesse rochas, algum empecilho, né, que travasse a passagem do rei, então essas pessoas elas ficariam encarregadas ali de retirar esses empecilhos para a passagem do rei, né? Então, assim, Deus é visto figuradamente, né, vindo para socorrer o povo, né? Ele fala: olha, o tempo do cativeiro está acabando, o Senhor virá. E aí Isaías escuta, né, há uma voz que clama no deserto. Essa voz está clamando: olha, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus, né? Isaías escuta a voz do arauto do rei, né? E o rei, meus irmãos, o rei, né, o Senhor de fato ele veio, né? Ele salvou o povo na Babilônia, né? E mais, ele veio e perdoou os nossos pecados, né? Quem foi o nosso rei? Jesus, né? Aqui, meus irmãos, a predição, né, é aquilo que a gente chama na teologia de revelação progressiva. Deus se revela através de todo o Antigo Testamento, e as Escrituras apontam para Cristo, né? Nós temos esse privilégio de termos o Novo Testamento, né, e lermos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, do Novo Mandamento, né? Mas acredito que era um pouco complicado para o povo, né, de Deus terem essa visão tão clara que nós temos, que o rei virá, né, que o rei virá para salvar o seu povo, não apenas do cativeiro babilônico, mas salvar da escravidão do pecado por meio do Deus homem, né, de Cristo Jesus. Sim, para a segunda volta, né? Para a segunda volta, né? Sim. Olha só, no Velho Testamento, em Malaquias, né, essa mesma passagem é descrita, né? Quando Malaquias fala do mensageiro do Senhor, ele fala: olha, haverá mensageiro do Senhor, e esse mensageiro do Senhor, ele preparará o caminho diante dele, né? Preparará o caminho diante de mim. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Quem é este mensageiro, meus irmãos? Os irmãos sabem quem é? Quem é a voz que clama no deserto? João Batista. João Batista. Alguém pode abrir em Marcos 2, Marcos 1?
2 ao 4. Marcos 1, 2 ao 4. É isso aí, meus irmãos. Alguém abre em Lucas 1, do 13 ao 17. Quem achou pode ler. Lucas, capítulo 1, do 13 ao 17. Exatamente, meus irmãos. A voz que clama no deserto, João Batista, que vinha pregando a mensagem de arrependimento e preparando o povo de Deus para receberem, né, o Deus, né, que Isaías falou que sairia do seu trono, o Deus que iria em encontro do seu povo para libertar o seu povo. Aqui em João 1, 19, o próprio João Batista, né, o próprio João Batista diz, em João 1, versículo 19, este foi o testamento de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e perguntaram, quem és tu? João confessou e não negou, né? Eu não sou Cristo, disse João. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profetas? Respondeu, não. Então disseram-lhe, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes que és, né? O que dizes a respeito de ti mesmo? Então João Batista respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus irmãos, aqui no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento dessa profecia, né? Nós vemos o cumprimento da predição de Isaías que fora feito lá atrás, né? Mas nós estamos falando da libertação do cativeiro também, né? Mas esse foi o meio pelo qual Deus escolheu para revelar-se, né? E através de todo o Antigo Testamento, Deus vem se revelando, né? Lá em Lucas 7, 27, Lucas 7, 27, eu vou ler aqui rapidinho aos irmãos, que o próprio Cristo testemunha a respeito de João Batista. O próprio Cristo diz que João Batista era a voz que clamava ao deserto, né? Lucas 7, versículo 27. Este é aquele de quem está escrito, é Cristo falando aqui. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aqui, meus irmãos, Cristo dá testemunho a respeito de João Batista, né? Que foi o homem enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E este homem foi o maior dentre os nascidos entre mulheres. João Batista era um homem de Deus, né? Só que lá no céu, o menor, né, vai ser maior do que João Batista foi, né? Então, nós vemos mais uma vez a revelação e a confirmação através do próprio Cristo dizendo que João Batista era aquele que veio preparar o caminho do Senhor, né? Então, meus irmãos, nós vemos um clamor aqui, voltando lá, né? Isaías 40, no versículo 4, né? Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outreiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados, né? Figura de linguagem aqui, né? Uma forma figurativa que o profeta usa para dizer que o caminho do Senhor será preparado, né? Precisa ser preparado, e porque o Senhor virá para salvar o seu povo, e de fato veio. O povo de Israel foi liberto lá no cativeiro da Babilônia, só que Deus também veio através do seu Filho, né? Jesus Cristo. E o cumprimento da profecia se cumpre tanto lá no cativeiro, na libertação, quanto
próprio Cristo, né? E em João Batista. Verso 5, vamos ler. O Senhor virá, né? E verso 5, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Exatamente aí que o profeta está falando aqui no verso 5, né? Que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá a sua glória, né? E isso vai acontecer por quê? Porque a boca do Senhor foi quem disse: o Senhor trará salvação para o seu povo, né? E toda a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá essa glória, e essas coisas acontecerão porque o Senhor disse, foi o Senhor Deus que disse isso, né? 6, vamos lá. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e é toda a sua glória como a flor da erva. Verso 7, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Meus irmãos, aqui, agora nós vemos a defesa da palavra do Senhor, né? O profeta diz que Deus viria salvar o seu povo. O profeta diz que vê uma voz clamando no deserto, né? Para preparar o caminho de Deus, porque o Senhor virá, e essas coisas acontecerão no verso 5, porque ele disse que a boca de Deus disse, né? A boca de Deus falou isso, então essas coisas acontecerão, né? E o profeta aqui agora escuta uma voz, né? Aqui não diz no verso 6 que foi a voz do Senhor, né? Mas provavelmente alguém que ele escutou, né? Então Deus usou essa pessoa para dizer essas coisas, né? Então no final das contas foi o próprio Senhor que disse, mas não diretamente, através de outro, né? E aí o profeta escuta a voz. Olha, a voz está dizendo o quê? Clama, pregai, né? Proclamai. E alguém pergunta, o que eu vou proclamar? O que eu vou clamar? Né? Você vai proclamar isto, que toda a carne é erva, e a toda a sua glória é flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o pó é a erva. Proclame que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aqui, meus irmãos, é uma defesa da palavra do Senhor mesmo, da superioridade de Deus em relação ao homem. Ele está dizendo que o homem é erva, o homem é como se fosse uma planta, né? E as coisas que os homens constroem, a glória que o homem constrói, todas as coisas, né? Essas coisas, elas são a flor dessa planta, né? E quando o vento do Senhor vem, né? Aqui em hebraico foi traduzido pelo hálito do Senhor, né? E esse sopro do Senhor seca tudo isso que o homem fez, né? Seca a erva, que é o próprio homem, e cai a flor da erva, que é a glória do homem, as coisas que ele constrói, né? Isso para mostrar a superioridade de Deus, né? Que o Senhor é poderoso, né? O homem é falível e passageiro, né? O povo de Israel, Judá, ali confiou, a gente viu que o profeta advertiu várias vezes, e o povo sofreu. O povo de Deus confiou no Egito, e o povo sofreu, né? E aqui o profeta está falando, olha, a carne é erva, o homem é passageiro, assim como toda a sua glória, todas as coisas que este homem constrói, né? Tem uma música que fala, né? Mas a gente cantou essa música semana passada, né? Maior que tudo, né? Maior que as coisas que o homem inventar. É exatamente isso, que Deus é maior, e a sua palavra, ela permanece para sempre. O homem é falível, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E por conta dessa palavra, porque essa palavra permanece para sempre, essas coisas se cumprirão. Porque a palavra de Deus,
ela permanece para sempre. Essas coisas vão se cumprir, e se cumpriram. A gente viu que o povo de Israel foi liberto lá na Babilônia. João Batista veio proclamando a mensagem de arrependimento, se cumpriu, né? A mensagem do Senhor que o profeta Isaías deu aqui teve cumprimento. Então Isaías escuta essa voz falando: olha, proclame isso, que a palavra de Deus ela dura para sempre, que o homem é erva, né? E que as coisas que o homem constrói, toda a sua glória é a flor da erva, e essas coisas perecem, essa flor cai e essa erva seca, mas a palavra do Senhor que foi dita, ela permanece para sempre e terá o seu cumprimento, né? Verso 9: Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a voz fortemente, levanta, não temas, e dizei à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. 10: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. 11: Como um pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, eles guiará mansamente. Aqui, meus irmãos, depois de toda a defesa da palavra do Senhor, né, nos versos anteriores, verso 1 e 2, o Senhor virá. Verso 3: Vós que clama no deserto, prepare o caminho, porque o Senhor está vindo. Verso 6, né? Olha, falem para o povo que a palavra de Deus permanece para sempre. Essas coisas elas se cumprirão. E no verso 9 a gente volta à mesma temática da libertação deste povo lá do cativeiro, né? Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto. Então está conclamando este povo, convidando, né, este povo para anunciar as boas novas, né? Porque o Senhor vosso Deus virá, o Senhor virá com socorro, o Senhor virá com auxílio. E o povo que está lá, cativo na Babilônia, sofrendo, né, a opressão desse império, terá salvação, porque o Senhor vem. E aqui é o desfecho, né? É o desfecho exatamente dessa ideia da libertação ali no cativeiro, que só aconteceu depois de 100 anos, né? Cerca de 100 anos depois que essa profecia foi registrada, né? No verso 11, por final, ele diz que o Deus, né, como um pastor, Deus apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e levará no seu seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. O profeta retrata aqui o cuidado de Deus com o seu povo, né? Lembram que Deus falou: olha, já pagaram em dobro, para mim já é suficiente, meu povo sofreu demais, agora eu cuidarei desse povo como o pastor que apacenta o seu rebanho, né? Eu cuidarei deste povo, né, como um pastor que recolhe os cordeirinhos nos braços, né, como um pastor que cuida dos cordeirinhos, né, levará no colo os cordeirinhos, né. Então, o profeta aqui está dizendo que Deus ama o seu povo, né, que o período de sofrimento já bastava para Deus, né, Deus extremamente compassivo, né, poderia punir o povo mais porque o povo foi desobediente, né, e como o Deus compassivo que Ele é, Ele olha para o povo e fala: olha, basta, já pagaram em dobro, para mim já é o suficiente, meu povo já sofreu demais, eu virei e libertarei o meu povo, cuidarei deles como um pastor que cuida dos cordeirinhos, né, cuidarei deles como um pastor que apacenta o seu rebanho, né. Então, meus irmãos, a gente vai até aqui hoje, né? Foi um trechinho pequeno, mas a gente viu que Deus cuida do seu povo, né? Que através das predições aqui, a palavra do Senhor sempre se cumpre, e o que a gente pode aprender é que aquilo que o Senhor diz através dos seus profetas e através da sua palavra, né? E não em relação a só essa palavra, mas a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, né? Essa palavra, ela permanece eternamente, né? As coisas que estão escritas neste livro acontecerão, já aconteceram, e as coisas que estão por vir acontecerão, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre, né? E o que podemos ver é que Deus ele é compassivo, ele tem compaixão pelo seu povo, mesmo que este povo esteja errado, né? O povo sofreu pelo pecado que cometeu, mas talvez não sofreu tanto quanto deveria sofrer. Por quê?
Porque tem um Deus que é misericordioso, que cuida do seu povo, que tem misericórdia, né? E que tem prazer em cuidar deste povo, né? Assim como um pastor que cuida ali das suas ovelhinhas, que pega os cordeirinhos e carrega no colo, né? Amém, meus irmãos? Alguém quer dar alguma participação? Essa mensagem foi muito boa, né? Esse texto aqui é um texto assim impressionante, porque a gente vê a profecia se cumprindo lá em João Batista, né? E a gente vê também a libertação. A gente, meus irmãos, inclusive foi durante a escravidão lá na Babilônia, né? Depois que eles sofreram, né? Queimaram os pergaminhos, né? E foi lá no cativeiro que os escribas surgiram para preservar as escrituras. Isso, foi exato. Isso. O Talmud foi preservado ali, né? O começo do Talmud. Ali, meus irmãos, se vocês podem ver. Aham. Ali, meus irmãos, só para a gente situar historicamente, a gente está ali antes de Nabucodonosor ainda, tá? Estamos ali no Reino do Sul, ali em verdinho, né? Judá e 2 tribos, e o profeta Isaías era o profeta do Reino do Sul, né? E antes de chegar ali no reinado de Nabucodonosor, né, que é o rei ali da Babilônia, e foi o início do cativeiro, né? Nós tivemos esse período dessa profecia, e depois que o Isaías morre, depois de 100 anos, acontece o cativeiro, né? E a gente vai ver nas próximas aulas, com os próximos professores, como é que se deu isso, né? A palavra do Senhor em relação ao cativeiro ali na Babilônia. Os livros, a gente tem essa dificuldade de compreender, porque a Bíblia, meus irmãos, ela não está escrita cronologicamente. Se a gente começar lá de Gênesis e Apocalipse, não é cronológica. A ordem que escolheram foi temática, né? Nós temos o Pentateuco, começa com o Pentateuco, depois a gente vê profetas maiores, profetas menores, os livros poéticos, né? A ordem que a Bíblia está, principalmente no Antigo Testamento, a ordem ali é temática. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade. Sim. Aham. Então, por isso que é importante. Isso. Por isso que é importante a gente vir para a EBD, estudar a palavra de Deus e aprender mais. Amém?